Outro olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia! Bom dia, família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. O nosso outro olhar de hoje, como pede o nome do nosso programa, é para a realidade urbanística de Porto Alegre, que está mudando. A capital entrou num novo patamar com a conclusão, por exemplo, de trechos importantes da Orla do Guaíba. Os ganhos não foram apenas estéticos, a cidade ficou mais atraente, inclusive para viver, mas também para investimentos, turismo, uma nova experiência de cidade para quem vive aqui e para quem nos visita. E mais mudanças se avizinham. Acabou de ser aprovada uma revisão no plano diretor do centro, que possibilitará outras mudanças importantes, como, por exemplo, a possibilidade de construir prédios mais altos naquela região. Todas essas mudanças que tendem a mudar ainda mais a cara da cidade, no médio e até no curto prazo, a realidade urbanística de Porto Alegre. E o outro olhar é de quem entende desse assunto e é uma figura estratégica de toda a construção dessas evoluções, tanto que é o único secretário municipal que estava na gestão do prefeito Marquesan, inclusive se manteve como secretário na gestão do prefeito Mello. Essa possibilidade que da teoria vai para a prática de conviver desenvolvimento econômico com sustentabilidade, dois conceitos que inclusive se complementam. Então, eu sou o jornalista Kleber Benvenu e nos próximos 30 minutos converso com o especialista em direito imobiliário, direito público e direito ambiental, secretário municipal Germano Bren. Ele é responsável pela pasta do meio ambiente, urbanismo e sustentabilidade, bem como preside os conselhos do plano diretor e do meio ambiente de Porto Alegre. Então, primeiro, secretário, bom dia e obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Kleber. Alegria estar aqui com vocês, podendo falar um pouco da nossa cidade de Porto Alegre, né? Eu acho que a gente vive um novo momento aí, que bom poder fazer parte, né, dessa transformação, dessa virada de chave. Acho que a responsabilidade, né, é grande em função de ter ocupado já, né, o cargo na outra gestão e ter essa oportunidade de continuar, mas não nos falta vontade aí de fazer a diferença e dar a nossa contribuição para a nossa Porto Alegre. Legal. Secretário, nos fala um pouco menos dessa evolução que tu protagonizaste, fosse um dos grandes protagonistas, até do conceito, né, e que vocês aqui, eu vejo, estão tentando aplicar na prática, né, o conceito moderno de sustentabilidade para cidades que convivem com uma dinâmica de desenvolvimento econômico. Então, né, de fato, a gente conseguiu avançar aqui na cidade e unificar as estruturas. Nós tínhamos 3 estruturas separadas antes da cidade que pensavam, talvez, com caminhos um pouco desconexos, né? Nós tínhamos a estrutura do meio ambiente, né, com uma pauta, uma diretriz, nós tínhamos a Secretaria de Urbanismo, né, planejamento urbano, a vida da cidade, e tínhamos o licenciamento, né, também com a sua dinâmica. Isso, por muitas vezes, não se conversavam, né, as coisas não estavam integradas. Então, a gente unificou essas estruturas, hoje chama Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, que engloba meio ambiente, planejamento urbano e o licenciamento, justamente, né, para pensar estrategicamente um pouco mais essas políticas públicas aliadas, né, sempre com a pauta da sustentabilidade. Estruturamos uma diretoria, então, que perpassa todos os projetos da Secretaria, sempre pensando um pouco, né, na preocupação com o planeta, né, em como é que a gente faz a gestão adequada dos nossos resíduos dentro do ambiente urbano. A gente sabe que a vida da cidade é muito dinâmica e nós temos que aprender a conviver, né, com isso, com esse ambiente, tanto no ponto de vista do desenvolvimento, da dinâmica, do crescimento, do planejamento urbano da cidade, mas também com a pauta ambiental. Então, acho que Porto Alegre conseguiu, né, unificar essas estruturas aos moldes, né, de um exemplo que a gente tem de Fortaleza, lá também a Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo, e eu acho que estamos sendo felizes, assim, em implementar nos processos essas diversas visões, né, de crescimento, mas naturalmente com sustentabilidade.
o secretário, dos vetores dessa mudança é a desburocratização, né? Inclusive na simplificação dos licenciamentos, né? Que era uma frase feita aí que se via muito em Porto Alegre, a dificuldade, a burocracia nos licenciamentos. Se evoluiu muito nesse ponto aí nos últimos anos, né? Sem dúvida, bastante. Infelizmente, Porto Alegre era um pouco conhecida pela burocracia, pela dificuldade, né, de tramitação dos processos como todo do licenciamento, e eu acho que a gente tem sido feliz, assim, mudar essa realidade. Tive a oportunidade, em função também de viver, né, eu comecei com 16 anos na estrutura da Secretaria do Planejamento Urbano, estagiário, fui estudando, né, e convivendo, depois virou Secretaria de Urbanismo, depois trabalhei na Procuradoria do Município, então tive essa oportunidade de viver um pouco esses mundos do licenciamento urbano ambiental e poder, talvez, nessa estrutura maior, meio ambiente, urbanismo e sustentabilidade, unificar essas estruturas e fazer essas reformas tão necessárias. A gente conseguiu, Kleber, recentemente, fazer a transformação digital, que era um grande desafio, porque os processos físicos se perdiam, tinham diversos atores, diversas secretarias que faziam avaliação. Então, tu tinha uma dificuldade, né, de fato, dar celeridade, entregar, né, um resultado para quem está empreendendo na cidade. Então, a gente fez a transformação digital. Hoje, a entrada e a saída do licenciamento de Porto Alegre, são cerca de 240 serviços, é totalmente online. Os atendimentos são de forma remota também, por plantões online, num sistema que tu acessa lá, coloca a data que tu quer, no determinado horário, né, que tem atendimento, né, abre uma tela lá e tu é atendido de forma remota. Então, pensa o que isso impacta do ponto de vista também de ambiental, né, de poluição, de trânsito, de mobilidade, porque são cerca de 40, 50 novos protocolos que a gente recebia físico, né, as pessoas se deslocavam, tiravam senha, tinha atendimento, tinha que ir até isso, imprimir, né, planta, levar papel, passar para uma secretaria, passar para outra, e agora a gente fez, né, então, essa transformação. Temos um portal de licenciamento com 240 serviços, totalmente, né, entrada sem nenhuma impressão de papel, assinatura eletrônica, e isso facilitou muito, né, porque a gente, a partir dessa migração para um modelo mais digital, a gente começou a olhar quais eram os grandes gargalos, né, quais são os requisitos, o que é analisado. Acompanhamento, né, de dados, né? Isso, indicador, é tudo, né, ter informação, né, para planejamento, para gestão, é tudo. Infelizmente, a gente não tinha, era muito a critério, enfim, a análise individual de cada revisor, de cada técnico, né? Empírico, né? Não tinha um padrão, né? Então, quando a gente migrou e trouxe para esse formato online, a gente começou a verificar, bom, qual é a posição, né? Como é que, o que é verificado, né? O que é olhado? A gente precisa, aí começa a perguntar, a gente precisa dessa análise, né? Qual é a maior parte do nosso licenciamento? Aí a gente viu que a maior parte, cerca de 70% do licenciamento, ele vem de pequeno, né, de casa e condomínio, de comércio e serviço, né, de pequenas edificações. E antes estava tudo no mesmo bolo. A gente tinha, né, tanto a casa menor ao grande empreendimento, ao shopping center, tudo na mesma fila, na mesma entrada e na mesma saída. Então, com os prazos altamente elevados, porque para tu atender ao shopping center, a casinha, né, numa ordem cronológica, né, tu tinha que, né, esperar ao mesmo tempo. Então, isso confundia e acabava que tendo que a nossa equipe se dedicar, né, da mesma forma que o pequeno ao grande. O que a gente fez? Nós, na linha da boa-fé, da liberdade econômica, a gente criou licenciamento autodeclaratório, para isso, para essas edificações menores, um autolicenciamento, e tirou isso do bolo. Então, hoje, 70% do nosso licenciamento, que é de pequeno, do médio, da casa, do comércio, ele é autodeclaratório e ele é licenciado em 3 dias. Tem ainda uma análise humana documental, porque nós não conseguimos ainda automatizar, mas estamos trabalhando para isso, que é a análise da matrícula, se juntou a matrícula, a autorização do proprietário, se pagou a taxa, né? Ninguém analisa isso. Isso. E dentro desse prazo aí, cerca de 3 dias, vindo com a documentação correta, obviamente, a gente licencia. Então, isso já nos desonerou para aquelas coisas maiores, os 30%, né? Que são os grandes impactos, que envolvem contrapartidas na cidade, para a gente ter a nossa equipe mais disponível para essa questão mais estratégica. Então, claro, várias simplificações, automação do processo são possíveis agora, nesse formato mais digital, e que estão em curso e que devolveram, vamos dizer assim,
né, um certo protagonismo na cidade com relação ao licenciamento. Secretário, vamos falar então do plano diretor aí, essas modificações no plano diretor do Centro Histórico, o que elas significam na vida real, né? E também eventuais mudanças do plano diretor da cidade toda, o que está se prevendo, já se evoluiu também nos últimos anos. Então, queria que o senhor nos explicasse o plano diretor do centro, o que essas mudanças vão significar, e o plano diretor da cidade, o que está se pensando. Perfeito. Né? A gente, recentemente, então, aprovou, né, na Câmara de Vereadores essa proposta que a gente chama o Programa de Reabilitação do Centro Histórico, dando, né, um plano, um regime específico para o centro, porque ele tem, né, uma característica específica. O urbanismo do mundo caminha nesse sentido de a gente fazer planos setoriais, porque é diferente a realidade do centro com a realidade da Restinga, com a realidade da Bela Vista. Então, tu tem que dar um olhar mais atencioso para aquele bairro, para aquela região, porque ela tem uma característica diferenciada. Então, foi nesse escopo que a gente criou, né, o programa de reabilitação do Centro Histórico. O prefeito Melo, quando assumiu, nos deu essa diretriz, que queria uma ação mais emergencial para o centro vinha sofrendo com um declínio, né, e a perda para os demais bairros, e eu acho que com a pandemia isso se maximizou, né, porque trabalho remoto, comércio eletrônico, enfim, as pessoas não precisam mais ir comprar, né, no centro, não precisam mais ir necessariamente nas áreas comerciais que se tinha. Então, esse declínio se acentuou. Então, foi necessário uma ação mais emergencial do poder público. O prefeito reuniu diversas secretarias, né, para atuarem, aí o secretário Schirme nos lidera nessa conjugação de esforços das diversas secretarias, e uma das ações foi, né, tem sido o programa esse de reabilitação com a questão urbanística. Por quê? O nosso plano diretor atual, que é um plano de 99, ele teve uma atualização pequena em 2010, mas não significativa, ele é o plano, a base dele de 99. Quando previsto e criado lá em 99, ele estabeleceu um determinado estoque, um determinado potencial construtivo para aquela região. Com base na infraestrutura existente, ele limitou, calculou o que seria possível construir naquela região. E isso, ao longo dos anos, se esgotou. Foi construído na sua integralidade aquilo que inicialmente se planejou. Então, a gente, com a legislação atual, nós estávamos impedindo a transformação natural que poderia acontecer no centro histórico, porque não tem mais potencial construtivo e nada mais pode ser construído no centro, que está zerado o estoque de potencial construtivo. Então, nessa base, a gente recalculou, pensando no programa de reabilitação, e liberou 1 milhão de metros quadrados de potencial construtivo no centro. Criamos uma série de incentivos urbanísticos, como, por exemplo, né, a questão da altura, né? Na legislação atual, a gente estabelecia, né, os planos diretores anteriores, um determinado padrão de afastamento, de limitação de altura, para se alcançar um determinado índice de saúde pública, de habitabilidade. Então, assim, olha, tu pode até uma altura X para proteger as pessoas da questão do sol, né, para ter ventilação. Então, tu estabelecia na lei uma série de regras para tu alcançar um determinado objetivo. A gente verifica, ao longo dos anos, que isso não funcionou. Hoje tem softwares, tem tecnologias que tu consegue mensurar os padrões de insolação, de iluminação, de ventilação, de uma outra forma. Então, a gente traz para esse programa de reabilitação do Centro Histórico já esse novo conceito, dando mais liberdade para os projetos, atendido esses padrões de insolação e iluminação que tu consegue mensurar com software, tu fica livre para fazer, né, a forma que tu quiser, tu dá mais liberdade, tu gera valor de mercado nos terrenos, e a iniciativa privada começa a responder, né, com isso. Eu sempre uso o exemplo do esqueletão. O que está ali, né, e não tem um valor de mercado, né, está na região central da cidade, por que não tem, né, alguém que compre aquilo ali? Porque se tiver algum interessado, algum mercado que comprar aquilo ali, e ele vai ter que demolir aquele espaço, se ele vier a construir e aprovar para nós vamos dizer, olha, tu tem que ter X de garagens, que o plano diretor exige, tu tem que ter afastamento, a altura não é mais aquela que tinha ali anterior, então não tem viabilidade econômica. O cara não vai ter interesse em investir. Ninguém vai comprar, naturalmente. Então, seria inócuo a gente desapropriar, né, que nem o município está fazendo agora, vai um decreto, vai desapropriação, e aí vai vender, vai fazer um leilão para vender aquilo, não vai ter nenhum interessado. Então, nesse programa, o que a gente disse de reabilitação? Olha, se tu tiver uma edificação ali que porventura tiver que ser demolida, o potencial construtivo, aquilo que tu tem ali, fica garantido, é teu, tá? Tu só precisa comprar do poder público a mais se tu subir, que a gente vai permitir subir porque o prédio do lado do esqueletão, por exemplo, ele é um pouco mais alto.
Então, não teria problema em subir um pouco ele. Então, a gente começa a dar uma viabilidade econômica e o mercado começa a responder, os negócios se formam, entendeu? E aí, tu começa com isso, trazer de volta essa população residencial. Desprovida um pouco de preconceitos antigos, né, secretário? Porque que também, às vezes, trancaram a cidade durante muitos anos, né? Muitos anos, né? Teve esses conceitos um pouco equivocados e eu acho que hoje o urbanismo evoluiu tanto, a gente consegue mensurar e verificar aqueles padrões que se tinha na cidade, dos afastamentos, da altura. A gente testou e modelou nesse programa de centro histórico e a gente viu que não foi efetivo, não funcionou aquilo ali que se botou na lei. Então, hoje tem outras formas, nós temos que superar isso, tratar, né, com objetividade, com critério técnico, avaliar, entendeu, essas questões, superar essas barreiras, o uso misto é o caminho, entendeu, né, de ter várias atividades, eu acho que isso o urbanismo no mundo vem falando, e o programa, ele reflete isso, ele tem uma série de pequenos incentivos, um pouco, às vezes, técnicos, difícil de explicar, mas o escopo é esse, de incentivar que o mercado comece a responder e trazer população, né, para o centro histórico, porque, de fato, é a população que vai gerar vitalidade ali naquele espaço, e mais segurança, e comércio, enfim, tudo decorrente. Secretário, o senhor falou aí um pouquinho do estilo do governo Mello, né? Eu tenho a teoria de que todo governo acaba criando uma persona, né? Ele também tem um contorno de personalidade. Eu vejo muito isso, né, no espírito do governo Mello, essa agregação de equipe, né? O teu trabalho ligado lá ao planejamento do China, ao de parcerias da Ana Pellini, do desenvolvimento econômico do Rodrigo, as obras do Mendes. Parece muito o estilo mesmo do prefeito, esse tipo de atuação compartilhada, né? Sem dúvida, uma experiência muito positiva, assim, com o prefeito, essa capacidade que ele tem de fazer essa interlocução, né, dentro do governo, das várias pastas, de não, né, menosprezar ou destruir o histórico, talvez, da contribuição de gestões anteriores, né? Não vamos, o prefeito sempre diz, não vamos inventar a roda, vamos fazer ela girar. Se alguém contribuiu até esse ponto, vamos valorizar isso. E daqui para frente a gente vai dar a nossa contribuição. Então, isso realmente é muito diferenciado, é característica do prefeito, essa capacidade de dialogar com os vereadores, de dialogar internamente com o governo, né, tentar dar um equilíbrio para as diversas vaidades que às vezes existem, é um processo natural do ser humano, né? Então, o prefeito tem essa habilidade e isso eu acho que tem sido muito positivo para a cidade, porque a gente consegue dar continuidade. A cidade sente isso, o secretário, o senhor esteve recentemente lá na COP26, eu queria lhe ouvir, né, a mais importante conferência sobre o clima do planeta, o que pôde receber do evento, que vai ser aplicado na capital. Eu vi que o senhor assumiu em nome do município também alguns compromissos na área do clima e da sustentabilidade, né? Isso aí, muito rica a experiência, né, de ir, então, para Glasgow, Reino Unido, ali, conhecer um pouco das realidades do mundo, né, eu acho que são semelhantes às emissões de gases de efeito estufa, né, 80% delas são concentradas na cidade, então, vai ter que, naturalmente, ser das cidades que, né, as soluções, a gente precisa buscar essas soluções. Porto Alegre fez, né, em agosto, a gente divulgou o nosso inventário de gases de efeito estufa para, né, identificar quais são as principais fontes emissoras, e a principal delas é o transporte, 67% é o transporte, né, e isso é um pouco semelhante nas outras cidades, então, naturalmente, as soluções vão ter que ser com um olhar para o transporte, substituição, especialmente da matriz, né, energética do transporte. Então, a gente fez esse nosso inventário e foi para Glasgow, né, para levar um pouco das experiências de Porto Alegre, das nossas realidades, dos instrumentos que a gente criou aqui, de novas áreas verdes, ouvir, né, um pouco a caminhada também dos outros municípios, né, entender, buscar, né, a partir dos nossos projetos, apoio e de parceiros internacionais, aos moldes do que a gente conseguiu com o Google. Veja que interessante, a gente conseguiu, Kleber, com o Google, o financiamento para substituição, para instalação de painéis fotovoltaicos em 2 escolas e no CTG, lá no Morro da Cruz, e biodigestores. Biodigestor é um aparelho que a merenda, né, a sobra, o orgânico da merenda da escola, tu coloca dentro daquele aparelho e ele transforma em gás da própria merenda. E ainda tu pode aproveitar, enfim, a sobra daquilo como um adubo orgânico, né, no plantio ali, na horta das escolas. Então,
é a educação ambiental, né, na veia, a economia circular, as crianças, né, que são o futuro, enxergando como esse ciclo funciona. E a gente já conseguiu reduzir a conta de luz da escola, que era de 2.800, eu recebi, enquanto eu estava lá em Glasgow, para R$220, né? Grande diferença. A transformação ali na escola. Então, esses são recursos que tem no mundo, né? O exemplo, o Google destinou 1.200.000 para nós, 600.000 foi para essas escolas do CTG e 600.000 para um estudo para troca da matriz energética dos ônibus, que está em curso ainda, não foi concluído. Assim, de quanto custa, quais são os benefícios a longo prazo. Então, um recurso a fundo perdido que a gente foi buscar, entendeu, lá fora. De fato, o mundo, ele tem, né, essa disponibilidade, os fundos internacionais têm essa disponibilidade de ajudar países em desenvolvimento, então a gente foi buscar e fazer, né, esse relacionamento para buscar mais recursos e Sim. assumimos, então, o compromisso, né, na campanha, chama campanha Race to Zero, né, Corrida ao Zero, de reduzir as emissões de gás de efeito estufa em 50% até 2030 e zerar elas até 2050. É desafiador, né, um compromisso importante, mas a gente entende que estamos na caminhada, a gente fez o nosso inventário, conseguimos já reduzir 5% em função do plantio, nós temos uma arborização urbana significativa, a arborização ela faz a captação de gás carbônico, então, em função dos plantios que a gente já fez, a gente já conseguiu reduzir 5%, e com essas outras ações, o nosso próximo passo agora é fazer o plano de ação climática, que está em curso, a gente está terminando o termo de referência, para a gente dizer, olha, quais são as metas, né, como é que a gente vai alcançar isso, para a gente, de fato, contribuir aí com essa redução, porque eu acho que a questão mudança climática é uma realidade, a gente está vendo todos os dias no jornal, né, efeito grandes chuvas secas, né, prolongadas, crise hídrica, está posto, né, os relatórios aí do mundo já relatam aí que se a gente não limitar o aumento da temperatura do planeta em 1,5 aí, nós vamos ter muito mais problemas que a gente tem, e a gente precisa fazer a nossa parte. Porto Alegre, o prefeito nos autorizou a assumir esse compromisso, a gente assumiu, e vamos trabalhar aí para fazer ele acontecer. Secretário, nós estamos nos aproximando aí do terço final, já entramos no terço final do nosso programa. Eu queria te fazer um 3 em 1 bem bolado aqui sobre pautas específicas da cidade que eu sei que tem o teu cuidado. Redenção, como é que está avançando lá a questão do café, desse tradicional parque lá, as novidades que a gente tem para a Redenção. Sobre o Cais Mauá, o andamento dessa parceria com o governo do estado, se vai acontecer, e o papel da prefeitura. E 3, o Arroio Dilúvio, que eu sei que é uma atribuição do conjunto de secretarias, né? Mas o senhor é um responsável por pelo menos uma parte. Se existe algum plano, algum propósito para a recuperação desse arroio. Então, Redenção, Cais e Arroio Dilúvio para o senhor aí. Pautas emblemáticas da cidade, né? E feliz, assim, que hoje a gente conseguiu, nós demos a ordem de início para a revitalização ali do Complexo do Lago. Lembra que tinha o antigo Café do Lago ali na Redenção? A gente já autorizou, né, a retomada ali do pedalinho e do trenzinho, o pedalinho já está em curso no lago ali, e agora iniciam-se as obras, na próxima semana ou na outra ainda, a gente já deu a ordem de início hoje, da revitalização, um projeto muito importante para dar vida para aquele local que era onde o antigo orquidário, e pretendemos replicar isso para os demais parques, sempre com a lógica de dar vitalidade, né, dar melhores espaços para a população. Então, é um presente aí nos 250 anos da cidade, que a gente entrega a Redenção e depois vamos replicar aí para os demais parques. Com relação ao Cais, também, projeto emblemático, aí estamos construindo e alinhando muito bem com o governo do estado, estou muito feliz porque a gente está conseguindo casar, de fato, o licenciamento com, né, o dono da área, que é o estado, e o projeto, né, a gente espera lançar a licitação em maio do ano que vem, da venda dos terrenos próximos à rodoviária, para ter edificações residenciais lá, e com o dinheiro daquelas vendas fazer a transformação dos armazéns e fazer uma concessão. Então, o novo plano diretor já comporta aquela ideia do Cais Mauá? Sim? Sim, comporta aquela ideia, a gente já deu o índice, né, para aquela região lá, já permitiu o residencial, então já alinhado e casado com o projeto do estado. Então, isso que é muito bacana, assim, tanto o licenciamento, agora o estudo de viabilidade urbanística já vai sair nesse contexto, quando rodar a licitação já vai ter, né, tudo isso equacionado. Agora vai, então, secretário, esse assunto enterrado aí há tantos anos, né? Vai, tenho convicção, assim, que está redondo, um modelo econômico, né,
perfeito, tá em curso aí. Eu tenho convicção de que vai fechar e a cidade vai ganhar com isso naturalmente. O outro... Dilúvio, o prefeito também tem nos demandado bastante aí, um dos próximos projetos a gente talvez fazer startar, ao menos, né, uma contratação. Eu tenho expectativa ali de fazer uma operação urbana consorciada no dilúvio, aos moldes de que São Paulo tem Faria Lima, Ponte Estaiada, tem Porto Maravilha no Rio de Janeiro, permitindo edificações no seu entorno mais altas, porque ali é uma região geograficamente que é a central da cidade, então não teria problema com relação à altura, e com os recursos dessas edificações, das contrapartidas, a gente fazer um grande projeto de transformação do dilúvio ali. Claro, como nós temos plano diretor em curso, que nem deu tempo de falar, e né, o programa do Centro, realmente são muitos projetos, a gente tem que organizar um pouco as prioridades, mas a gente espera em seguida aí, ao menos contratar uma consultoria para fazer esta modelagem de uma operação urbana consorciada, porque, de fato, o investimento é significativo ali, num projeto ambiental, urbanístico, paisagístico, de tratamento. Não é simples, né? Certamente não é simples, exatamente. Uma questão de solução simples, né? Tem que ter um modelo econômico forte, que talvez, né, uma operação urbana consorciada, a gente andou mensurando aí, teria essa condição de fazer. Vamos lá, vamos trabalhar aí para os próximos Secretário meses. Germano Bren, essa cidade é maravilhosa, né? Eu não sei se o senhor é natural daqui ou é interiorano, ou é de outro estado, mas deve ser uma honra também estar vivendo toda essa experiência, né? E eu quero deixar, enfim, para uma mensagem final, que eu estou vendo que é de esperança, né? E esperança concreta numa capital melhor, e isso com repercussão para todo o Rio Grande do Sul, né? Isso aí, eu sou do interior, mas com muito orgulho, cheguei com 16 anos em Porto Alegre. Porto Alegre, sou apaixonado por a nossa cidade. Eu também, cheguei com 17. Tem belezas únicas, né, incomparáveis com outras capitais do Brasil, assim, e essa virada de chave que está acontecendo, esse detalhe, né, tem Pontal do Estaleiro em curso ali, trecho 3 da Orla entregamos recentemente, enfim, um monte de coisa boa, aeroporto que está acontecendo e representa essa virada de chave aí, a nossa Porto Alegre vai se elevar, né, a um outro padrão, e feliz por ser parte desse processo aí, da minha contribuição. Tem a Redenção também, que eu nem lhe perguntei, né? Da Redenção, isso, que é da Redenção a gente falou, que é do pedalinho e do trenzinho. Da Redenção falei, Isso, do Complexo do Lago ali que a gente está falando. Isso, isso. Do Cais, da Redenção, qual era o último que você tinha falado? E do Dilúvio. Não, do a gente passou pelos três. Esse aqui que eu quero falar, perto do Guaíba, me fugiu o nome, o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho. Sim, a concessão, isso, em curso, mais, né? Curso também, né? 280 milhões, aí vai ter roda gigante, né? Fizemos a concessão do trecho 1 da Orla junto com Marinha, já autorizamos a roda gigante ali, estamos aprovando o projeto desse parque ali, que vai ser fantástico, vai atrair muito turista, assim, é diferenciado. Legal. Porto Alegre aí está subindo. Bom, secretário, mais sucesso, e como o nosso programa já entra em dezembro, aí já, Feliz Natal e Ano Novo para ti. O teu sucesso é também dos porto-alegrenses, né? Obrigado aí pela oportunidade, feliz Obrigado aí pela entrevista. Falar com vocês. Show de bola. Bacana. O Outro Olhar é produzido pela Critério, resultado em opinião pública, sob a coordenação dos jornalistas Lucas Braz e João Vargas. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom final de semana e até lá.